Bom, obrigado, tchau. Então é o seguinte, pessoal, a gente trabalhou, né, algumas questões aí ao longo desse curso duplo aí, né, que eu acho que as pessoas acho que estavam enviando até inclusive grade 2, né, tinha a impressão que era esse o título do curso aí, e então a gente ficou de colocar no final uma discussãozinha sobre a importância, né, desses modelos de matéria condensada. Eu trouxe umas referências para vocês, é o seguinte, né, na verdade, o trabalho, eu acho que mais remoto, que mostra a emergência de uma acho que eu anotei ele aqui, a emergência de uma supersimetria de matéria condensada, é esse trabalho aqui. E depois eu vou dar outras referências para vocês. Quer dizer, esse trabalho aqui do Daniel Friedan, aí por falar em modelos sigma não lineares, Léo, o Friedan, ele trabalhou com o Daniel Friedman, o orientador dele era o Friedman, e ele foi o cara que fez a renormalização, a tese de doutorado dele foi a renormalização dos modelos sigma em duas dimensões. Ele calculou a função beta, um loop, mostrando que é proporcional ao tensor de Hit. Então o Friedan aí, né, era o cara dos modelos sigma não lineares. Depois, junto com o próprio orientador, com o Friedman e com o Sunil Mutlu, eles fizeram, e com Álvares Gomes, eles fizeram os modelos sigma supersimétricos, né? Então, esse cara é uma referência dentro da supersimetria. Tem esse trabalho dele com o Schenker, eu acho que é o Schenker, acho que é o Friedan Schenker. Esse trabalho aqui é o Physical Review Letters. De 84. Foi o período assim que ele estava, 82, ele fez o trabalho sobre os modelos sigma não lineares, né? E nesse trabalho aqui, eles mostram, né, que um sistema, quer dizer, basicamente nesse trabalho, que é um modelo de Ising, é um modelo de Ising bidimensional, próximo, né? Quer dizer, nas vizinhanças do ponto crítico. Tem a transição de fase, aí, da fase de ferromagnetismo, né? Então, na vizinhança do ponto crítico, esse modelo aqui apresenta, então, manifesta quando a gente fala de uma SUS emergente, a gente está falando, na verdade, né, de uma supersimetria que, vamos colocar assim, de poder dizer, os graus de liberdade microscópicos não são supersimétricos, mas quando você formula uma teoria efetiva a partir dos graus de liberdade fundamentais, a gente ganha uma supersimetria. Então, a supersimetria emergente, deixa eu até colocar aqui, ela vai uma designação que pode ser um pouco genérica, né? Mas de uma forma mais particular, a gente está falando que a supersimetria emergente, né? Quando, vamos dizer assim, os graus de liberdade fundamentais, né? Não são supersimétricos, né? Vou colocar assim. Mas, a partir deles, né? A partir destes graus de liberdade, pode ser. Chega assim, né? Tem esse colocar assim, né?
efetiva. Então, a ação efetiva, a ação final, se integra sobre alguns graus de verdade e a gente obtém uma ação efetiva supercível. Então, esse trabalho inicial deles é quando a gente tem uma primeira, vamos dizer assim, um primeiro indício de uma supersimetria em matéria condensada. Depois, né, questão, vamos dizer assim, mais que vai estar em jogo. Atualmente, quer dizer, os trabalhos, vou dar um trabalho aqui da Science, esse trabalho aqui está publicado, ele tem duas publicações. Uma publicação ficou nos arquivos, não está publicada em revista, mas eles extraíram um resumo, né, para poder fazer um paper mais curto na Science, que é esse trabalho aqui, né? Os autores são Over, Cheng e Schwarz. Então esse trabalho aqui, o título dele aqui é Merchant essa frase topológica que ele coloca, ele trata tanto o caso do supercondutor, quer dizer, do isolante, quanto o caso do supercondutor topológico. Vou botar aqui o arcaico. A versão ampla tem dois apêndices bons, com detalhes, né, com mais detalhes sobre o que ele fala no texto. Aliás, na verdade, três apêndices, apêndices A, B e C. Então a versão estendida está aqui nos arcaicos. Vou colocar aqui para vocês. É de 2013. Na seção matéria condensada, estrutura eletrônica. Na verdade, esse trabalho é de janeiro, aí ele teve uma versão 2 no arcaico, que é a versão do dia 13 de julho, de 31 de julho de 2013, vou botar aqui, isso aqui é a versão 2, vou botar aqui a versão V2, né? Versão 2. Mas ele só foi publicado, aí essa é a versão estendida, a versão curta foi publicada no Science em 2014, quer dizer, esse mesmo artigo eles mantiveram inclusive o mesmo título, né? Mas fizeram a versão curta para o Science. Então, está publicado em versão reduzida no Science, a Science de volume 344. E os próprios autores, né? Eles recomendam aqui no texto uma referência boa. Vou colocar aqui duas referências para vocês. Né? São as referências, tem uma boa referência aqui sobre os isolantes topológicos. Tem um livro também, eu achei na rede, um livro bastante, depois eu vou dar a referência para vocês, um livro muito bom, da Springer, né, sobre isolantes topológicos. Está bem bom, está bem didático mesmo. Mas vamos dizer assim, um assunto importante aí que chama a atenção, quer dizer, ao longo desse texto aí,
ele discute a questão das transições de fase quânticas, né? Quer dizer, a transição de fase quântica é uma transição de fase que tem uma natureza diferente da transição de fase usual. Em geral, quando você fala, o supercondutor sofre uma transição de fase, ou você sofre uma transição de fase na matéria condensada, ou digamos, a gente geralmente tem um agente externo, que seria uma temperatura, quer dizer, a transição de fase se dá você tem um parâmetro de ordem que depende da temperatura. No caso da transição de fase quântica, não, você não tem um parâmetro externo, são os efeitos quânticos por si só que geram a transição de fase. Então é uma transição de fase muito mais sutil porque ela depende, vamos dizer, de H cortado. Ela não depende de um agente externo macroscópico como uma temperatura. E aí tem uma referência boa, que eu acho muito boa para estudar isso, que é o livro do Sardelli, que é Quantum Phase Transitions. Não sei se esse livro está na livraria Gênesis, eu não cheguei, eu não testei isso. Livro de 2000. Eu lembro que dessa escola de 2011, no encontrão de 2011 lá em Foz do Iguaçu, o Sardelli foi, ele assim, apresentou, né, foi em 2011 justamente, foi quando ele estava lançando o livro dele, e ele deu um seminário bem interessante sobre alguns pontos do livro. E aí essa discussão, pelo menos eu assisti o seminário dele, e assim, é bem interessante o que se usa para estudar essas transições de fase quânticas aqui. Então, é uma referência boa para quem quiser, ao longo do texto, quando ele falar de Quantum Phase Transitions, essa é uma boa referência. De repente, vale a pena ver se vocês acham. Se alguém achar na livraria Gênesis ou naquele grupo CZ, tira o PDF e manda para nós, por favor. Né? Depois, aí tem, bom, isso aqui é sobre Quantum Phase Transitions. Depois, uma outra referência que eu acho bem boa sobre isolantes topológicos, né? Tem dois materiais. O material original é o material do Hassan e Kay, né? Quer dizer, vou botar assim, isolantes topológicos. A gente tem esse material aqui do Hassan. Esse aqui é Topological Insulators. Reviews of Modern Physics. Esse artigo está bem bom, realmente é um artigo assim, eu diria assim, didático mesmo, né? Depois tem um livro também, que saiu também, é muito bom. Que é esse aqui.
depois eles fizeram bastante coisa, é o Ki, Zhang. Também é o Reviews of Modern Physics, né? Reviews of Modern Physics. É também do mesmo ano, 2011. Esse aqui foi o volume 82, eles fizeram no volume 83. Então, isso tudo aqui, esses três aqui são isolantes topológicos. Isso aqui também é topológicos isolantes. Eu tenho checado, assim, apesar de não estar entrando não entrei nessa área, eu tenho checado a literatura, eu acho que esses referências, pelo que eu tenho assistido, assim, de outros papers que têm saído, até com a proposta de ser mais papers de revisão, eu acho que esse material ainda é o melhor. Esse material, sobretudo esse aqui do Zhang, ainda, na minha opinião, é o ideal, porque eles esclarecem alguns pontos que não ficam tão claros lá no Keynes. O Keynes é muito bom para escrever, o Keynes escreve sempre coisas muito boas, né? Assim, os artigos deles são muito bem escritos, muito claros, mas eles ali deixam alguns pontos que eu acho que o Ki e o Zhang, como fizeram o trabalho um pouco depois, eles apuraram um pouquinho melhor. Então essas três referências aí são, na minha opinião, apesar de terem se passado praticamente 5, 6 anos, né? São referências bem boas sobre isso. Depois, uma outra discussão que tem nesse paper de Science aqui, né, esse paper que é o básico aí, sobre também que fala de a supersimetria emergente também, quando ele fala das quadros topológicos, tanto isolantes quanto supercondutores. Então tem uma revisão boa aqui sobre supercondutores topológicos. Então, uma revisão boa aqui dos supercondutores topológicos seria esse aqui. Esse artigo aqui, que também ficou dos arquivos, né? Esse aqui é o Roy. E depois a última referência boa que tem para isolante topológico é o trabalho, então eu vou botar a referência aqui, então esse aqui já trata mais da questão do supercondutor, então esse aqui já é muito topológico e supercondutor. Esse aqui é o trabalho mais fundamental, né? Esse que está aqui embaixo, né? Do Roy. E depois tem uma referência muito boa, que foi publicada em 2013, que é... botei aqui, eu acho que deixa eu ver se é parte que eles nem citam aqui, mas é o Ki Zhang Yu. Ele está no archive, me lembro bem, é no archive de junho de 2012. Em junho de 2012. Mas ele foi publicado no Physical Review, eu não tenho a referência aqui comigo, mas ele foi publicado no Physical Review B. Physical
esse está excelente. Esse aqui realmente é uma revisão muito boa. Esse trabalho aqui não é tanto didático. Esse trabalho aqui, apesar de ser um trabalho assim, de pesquisa, né, e ele gerou uma certa polêmica, até por isso que o trabalho do item demorou tanto a ser publicado, né, praticamente 7 meses. Geralmente os trabalhos do item são publicados rapidinho, mas esse trabalho gerou algumas discussões, mas acho que ele foi depois assim, um pouco reformulado. A versão que saiu no PRD é a versão final. Mas é um trabalho bem claro também, apesar de tocar em pontos assim, originais de pesquisa, mas o trabalho tem uma característica muito didática, assim, dá para entender. Alguns artigos do item são bem escritos, já são difíceis, mas são bem escritos, né? Então eu diria que essas referências aí são as referências importantes, né? Para assim, abordar se alguém quiser ir a fundo na discussão da supersimetria emergente, vai ter que passar um pouco, sobretudo, não digo nem tanto sobre a questão das transições de fase quânticas, mas sobretudo um pouquinho mais sobre a dinâmica de um supercondutor topológico ou de um isolante topológico, né? Bom, muito bem. Agora, o que nós temos aqui? Eu vou me basear um pouco mais no trabalho que eu citei para vocês, aí, aqueles 3 autores, né, o Grover, Schenck e o Vishwanath. Vou falar um pouquinho mais sobre, vou dar algumas dicas aqui do que é importante desse trabalho na versão estendida, do archive, não na versão da Science. Que aí eu acho que tem algumas coisas que podem ser pensadas aí, algumas sugestões que podem ser pensadas a partir daí. Eu vou pegar aqui o archive. Então, nesse trabalho aqui, o que eles basicamente constroem é uma ação supersimétrica em 1 mais 1 dimensões. Quer dizer, tratando-se de um isolante topológico, né, a gente tem no isolante topológico, aqui dentro do material, a gente tem o gap, né, a banda de valência e a banda de condução, e o material se apresenta como um isolante. Mas na superfície, esse gap desaparece. O efeito superficial, né? O gap desaparece e aí na superfície o material se torna um condutor ou até mesmo pode se tornar um supercondutor. Então a condutividade ou a supercondutividade é um efeito de superfície, né? Por isso que, vamos dizer, o material é chamado de topológico, porque a gente pode fazer deformações contínuas à vontade aqui no material sem mudar as propriedades da física que acontece na superfície. Então, a superfície aqui é bidimensional, então a gente vai estar falando de uma supersimetria, como a gente estudou no curso aqui, uma supersimetria em 1 mais 1 dimensões. Mas, professor, como assim 1 mais 1? Uma... Você borda de uma curva e que tem... Isso, é como você tem é um edge, é uma aresta. É uma linha. Você pode ter também superfícies bidimensionais, né? Quer dizer, você pode ter a supersimetria, você pode ter um material tridimensional e a supersimetria realizada na superfície, ou você pode ter um material também tridimensional, mas você pode ter a supersimetria realizada só nas bordas mesmo, como se você tivesse uma linha. Então você tem uma supersimetria unidimensional espacial e uma supersimetria, quer dizer, 1 mais 1, né? Mais uma dimensão espacial. Então aí quando você escreve supersimetria 1 mais 1, é porque já está falando que tem a supersimetria só naquela curva. Só naquela curva, tá? Então, a gente já fez aqui algumas aulas anteriores, uma descrição dos supercampos aqui, então a gente está falando. Depois eu vou dar eles chegam também a um modelo em que você tem supersimetria em 2 mais 1 dimensões, né? Então, basicamente, a coisa que acontece é o efeito, vamos dizer assim, é o efeito que, aquilo que a gente chama, não sei se a palavra vocês edge, né? O edge é aquilo que a gente chama em português de aresta, né? Quer dizer, é o efeito de uma linha, né? Então, você está falando de uma supersimetria unidimensional, porque você tem um efeito de borda numa linha, não um efeito de borda em toda a superfície, por isso que a dimensão espacial é única. Então, a ação supersimétrica que eles se obtém nesse material, ela tem a seguinte estrutura.
ver que ela tem uma estrutura bem próxima daquilo que nós, né, estudamos aí na supersimetria bidimensional. Então, é um espaço-tempo bidimensional, onde nós temos aqui um férmio tipo Majorana, sem massa. Então a gente vai ter aqui barrado, assim, gama mi, demi. Eu acho que ele dá a representação que ele usa das matrizes de H, dá certo. E aí aqui vamos ter o termo cinético, né? O termo aqui vamos ter o termo no meio. Tal, assim, dt. Aí aparece um campo escalar φ, que é o quadrado. A gente já vai ver o que é. Mas aqui. Aqui tem depois eu vou dar uma descrição. Esse parâmetro aqui, vamos ver o que ele pode representar. Temos aqui o termo U. Aqui temos um parâmetro que ele chama de UF4, poderia ser uma palavra aqui, tá? E aqui o termo de acoplamento tipo local. Então, nesse material, né, como a gente falou, os graus de liberdade não precisam ser supersimétricos, aparece esse campo φ, que é um campo escalar efetivo, que eles chamam de um campo escalar de Ising. Né? Então, eu vou dizer assim, é um campo escalar. É o que a gente precisa, né, para fazer, em princípio, a supersimetria. Um campo escalar que faz parceria com o que é o Majorana. Que é um espinor de Majorana. Aqui só uma discussãozinha, né? Aqui nós estamos falando, se a gente olhar para essa ação aqui, né? Essa ação, se vocês olharem aqui, a parte escalar dela, métrica, é euclidiana. Né? A gente está vendo, então a gente está falando da versão euclidiana. Esse espinor aqui é o espinor de Majorana, né? Ele tem as componentes. Bom, depois a gente pode decompor em componentes. A representação de Dirac que ele está usando aqui é a matriz gama zero, igual a matriz de Pauli sigma y, e a matriz gama 1 igual a matriz de Pauli sigma x. Então, quer dizer, a gente está vendo que a gente tem uma realização, quer dizer, o quadrado disso aqui é 1, o quadrado disso aqui é 1, então é uma realização tipo euclidiana. Né? Eu vou falar já sobre a questão do espinor de Majorana aí. Esse φ aí é um campo escalar que aparece fazendo. Porque a gente já está falando de um material que, se na superfície ele se torna condutor ou supercondutor, então deve ter algum campo escalar fazendo a mediação da interação. Porque se for o caso desse material se tornar um condutor, um supercondutor, um condutor muito bom, na verdade o que vai acontecer vai ser a condensação dos escalares e a condensação dos férmions, a condensação fermiônica. E a condensação fermiônica, para você poder fazer uma atração fermiônica, é preciso que tenha um escalar mediano. Então, é por isso que esse campo escalar deve estar aparecendo aqui. Então, é um campo escalar que vem, você tem um modelo, isso aí é o resultante de um modelo de Ising. Então, você deve ter um modelo de spins e aparece alguma excitação escalar que vai fazer, que vai ter uma interação de um Kaula com os férmions, né, com os blocos fermiônicos que emergem desse modelo. Aqui a gente pode observar só o seguinte, né? Esse termo aqui é o termo cinético, esse termo aqui é o cinético. Esse termo aqui é um termo tipo massa. Então, eu não tenho um termo que barrado aqui. Eu tenho só a ação livre do campo aqui, sem nenhuma referência a algo que possa ser a massa. Aqui eu tenho o parceiro do termo cinético, que é o termo cinético do escalar, quer dizer, termo de propagação do escalar. Agora, esse termo aqui está sem parceiro. Então, claramente, né, eu vou ter supersimetria quando, na situação em que esse parâmetro for zero. Não dá para fazer uma supersimetria com o termo φ2 e um termo de Qi onde não apareça um parceiro que fosse do tipo Qi barrado Qi. Então, claro, a supersimetria vai fazer esse modelo emergente aqui, não necessariamente isso que está aqui é supersimétrico. A supersimetria vai acontecer, a fase supersimétrica desse modelo, ela pode aparecer, e isso aí
é uma das situações, eles comprovam isso com simulação na rede, eles fazem cálculo na rede. E aí eles mostram que na situação, pode você ter uma situação, né, em que R seja zero e a constante de acoplamento lambda seja G2, me parece que é G2 sobre 2. Tem que ter, a gente sabe lá do modelo bidimensional, né, a gente sabe que quando a gente estudou a supersimetria em duas dimensões, a gente sabe que o acoplamento de Yukawa ele tem que ter uma ligação com o acoplamento quártico fermiônico. Se não me engano, então o Léo tem uns cálculos aí. Se alguém quiser dar uma olhadinha assim, em detalhes da supersimetria 1 mais 1, o Léo tem uns cálculos feitos aí que ele está precisando para fazer um trabalho, pode passar para vocês. Né? Mas basicamente, né, quando a gente faz pega um modelo em que a gente tem um supercampo, vamos ter um supercampo n igual a 1, um supercampo escalar, real, n igual a 1. Então a gente vai ter o conteúdo de campos dele, né, é um escalar, vou colocar assim, e o Majorana. Então a gente tem um escalar real e um Majorana nesse supercampo escalar de duas dimensões, supersimetria n igual a 1. E aí, claro, os termos cinéticos vai ter o termo de Klein-Gordon para esse, o termo de Dirac, para esses espinores de Majorana, e o potencial escalar, se não me engano, ele aparece no Lagrangiano, né? Os termos de interação vão aparecer o termo de Yukawa. Léo, se eu não me engano, o termo de Yukawa ele é o potencial escalar vezes psi barrado psi, é isso? A derivada ao quadrado é o outro termo, né? Mas essa é uma derivada primeira. Essa derivada primeira, né? E depois a gente tem o termo que vai ser o termo de potencial puro do escalar, que vai ser um V' de φ ao quadrado. Então é por isso que a constante de acoplamento desse, se isso aqui aparecer, por exemplo, alguma coisa do tipo φ4, né? Então aqui, se a gente tiver um potencial V, e esse potencial V é o potencial em termos de supercampo, é o potencial que é escrito originalmente em termos de supercampo. Então a gente depois, esse potencial, a gente quando faz a projeção em componentes, aí que vai aparecer, de fato é isso mesmo, né, Léo? Porque se a gente fizer... Com certeza se não. Mas deve ser isso. Aqui, né? Deve ser, vamos dar uma olhadinha aqui. Porque quando a gente tem isso aqui, basicamente, quer dizer, a gente tem que integrar um superespaço. Estou esquecendo a parte de D2x aqui, vamos botar só o D2θ. Se a gente pegar esse potencial aqui, V de φ, e a gente projetar isso em componente, então está lembrado que integrar é a mesma coisa que derivar. E aí a derivada covariante, ela tem uma derivada espacial, que é uma derivada total. Então a gente pode substituir isso aqui, vamos dizer assim, por um D barrado, né? Quer dizer, um D, duas derivadas espaciais, né? Então quando eu tirar duas derivadas espaciais, deixa eu apagar isso aqui, depois a gente volta. Quando a gente tirar duas derivadas espaciais, duas derivadas de supersimetria aqui, a primeira derivada aqui, quer dizer, a gente deriva V em relação a φ, e depois deriva φ em relação, faz a derivada covariante de φ em relação a dela. Então a gente tem esse pedaço aqui. Agora depois eu ainda tenho que tirar, para projetar em componente, eu tenho que tirar uma outra derivada mais externa. Então vai ficar a derivada d barrado alfa de tudo isso aqui. Então essa derivada aqui vai ser o primeiro termo que vai atuar aqui. Então vai dar uma derivada segunda, perfeito. E aí vai dar um d barrado alfa de φ, d beta de φ. E depois nós vamos ter o termo que vai ser V' de φ, d barrado alfa, d beta de φ. Aqui então, isso aqui me dá a projeção fermiônica e aqui me dá a projeção fermiônica. Então, a interação fermiônica ela deve ser justamente isso, V duas linhas de φ, psi barrado, psi. Então, esse aqui é o que vai dar o acoplamento de Yukawa. É a derivada segunda do potencial. E esse termo aqui, ele sai V' de φ acoplado à derivada segunda do supercampo. Se vocês se lembrarem, que eu estou colocando só os graus de liberdade no shell, esse supercampo de n igual a 1, d igual a 2, ele tem um escalar físico, um espinor de Majorana e um outro escalar real, mas que é campo auxiliar. E que no termo cinético aparece na forma F2.
E aí aqui eu tenho um acoplamento, quer dizer, na ação vai aparecer o termo F2 e vai aparecer esse velhinho de φ acoplado ao F. Como o F é um campo auxiliar, a gente usa as equações de Euler-Lagrange para F, que fixa F, né, em termos da derivada do potencial escalar. E aí, como a gente tem um campo auxiliar, a gente pode substituir isso de volta no Lagrangiano. Então, isso aqui vai dar velhinha ao quadrado, velhinha de φ ao quadrado, e aqui vai ficar também um velhinho de φ ao quadrado. Então, no final de tudo, esse potencial aqui escalar, ele vai aparecer como velhinho ao quadrado, como o Léo falou, que aparece a derivada segunda. Então, essa é a estrutura que está aqui. O acoplamento de um Cauchy. Quer dizer, isso aqui deve estar representando para nós o V duas linhas de φ, e isso aqui está representando para nós o V' de φ ao quadrado, né? Se o V' de φ ao quadrado é F4, aqui o V' de φ é F2. Se o V' de φ é F2, o V duas linhas de φ é 2φ. Então, esse quadrado aqui, quer dizer, quando isso aqui aparecer do tipo, se isso aqui for alguma coisa, esse V' de φ for, vamos dizer assim, um lambda φ, né? Isso aqui vai aparecer ao quadrado, vai aparecer um lambda 2φ2, e aqui vai aparecer a derivada segunda, que vai ser o lambda φ. Então, essa constante de acoplamento e essa constante de acoplamento, elas estão ligadas por uma relação de quadrado. Né? Então, só para lembrar isso. Então, basicamente, o que está por trás é essa estrutura simples que a gente já tinha estudado aqui. Inclusive, em termos dela, a gente escreveu os modelos sigma não lineares em duas dimensões também. Então, só para relembrar isso. Então, claro, nessa situação de supersimetria, se eu tenho esse termo φ2 aqui, e não tenho o termo de Q barrado aqui, eu não teria supersimetria. A situação de supersimetria sem esse termo com essa relação entre as constantes de acoplamento. Tem uma discussão que ele faz no apêndice, eu acho que é um apêndice desse artigo aqui, não sei se é o apêndice A ou B, é o apêndice B. Não, o apêndice A. Ele mostra que, mesmo a gente tem uma supersimetria levemente quebrada, não, no apêndice, perdão, no apêndice C. No apêndice C, ele mostra que mesmo que essa relação aqui, eu não olhei isso em detalhe, mas mesmo que essa relação não seja exatamente obedecida como manda a supersimetria, eles têm uma supersimetria levemente quebrada, né? E que os cálculos de rede comprovam que é uma boa simetria. Então, quer dizer, essa relação pode não ser obedecida, mas mesmo assim a gente tem as funções de correlação que saem, elas são muito próximas da função de correlação da supersimetria exata. Então, vocês fazem essa observação aqui no apêndice. Então, essa é a estrutura do modelo, né? Com essa, quer dizer, a supersimetria que emerge aí é uma supersimetria bastante simples, né? Agora, questões que podem ser olhadas aí, eles inclusive também comentam, né? É que não necessariamente, quer dizer, em duas dimensões, por exemplo, ele não viu o segmento disso aqui, não viu o segmento em papers posteriores, né? Mas, por exemplo, em duas dimensões, o acoplamento de Yukawa não necessariamente precisa ser do tipo φ. Né? A gente pode ter um acoplamento de Yukawa em duas dimensões, que seria do tipo, se eu pegar o Fermi em duas dimensões, né? O Fermi em duas dimensões tem dimensão canônica meio. Então, esse objeto aqui tem dimensão canônica 1. Como o campo escalar em duas dimensões é adimensional, nada me impede de eu ter aqui, por exemplo, interações do tipo φ2, né? Interação de Yukawa. Em três dimensões, não. Em três dimensões, o Fermi tem dimensão meio, mas o escalar também tem dimensão meio. Então, a interação, quer dizer, essas interações de Yukawa, se eu estou olhando, deixa eu botar aqui só para fazer a comparação. D é igual a 1 mais 2. E depois isso aparece. D é igual a 1 mais 2, né? A nossa interação, quer dizer, o nosso Fermi tem dimensão de massa 1, né? Então, tem três dimensões, quer dizer, a ação de Dirac é isso aqui, e isso aqui tem que ter dimensão de massa terceira. Então, o Fermi tem dimensão 1, dimensão canônica 1. Então, esse termo aqui tem dimensão canônica 2. O escalar tem dimensão canônica meio, em três dimensões. Então, se eu colocar esse acoplamento, se nós colocarmos o acoplamento Yukawa tradicional, vamos dizer assim, no G, φ, que barrado aqui,
Então, essa constante de acoplamento aqui teria que ter dimensão de massa meio, para poder dar dimensão canônica 3 aqui. E aí eu teria essa interação que seria super renormalizável em 3 dimensões. A interação de Yukawa, que é renormalizável, ela deveria ter um φ ao quadrado. Então eu poderia colocar aqui uma constante de acoplamento chamada Yukawa, y, né? E aí aqui eu teria φ2 e barrado φ. Então aqui teria, tem dimensão 2, aqui tem dimensão 2, então simplificar adimensional, né? Porque o φ tem dimensão canônica de meio. Então, em 2 dimensões, a situação pode ser até mais generalizada. Na verdade, como a supersimetria diz, né, a gente pode ter um potencial genérico. Eu posso colocar qualquer potência de φ aqui, que automaticamente esse acoplamento aqui tem dimensão de massa meio. Então, qualquer potência de φ que eu coloco aqui não vai alterar a dimensão. De qualquer maneira, esse potencial aqui vai ser sempre super renormalizável em 2 dimensões, porque o φ tem dimensão de meio, 1. Esse campo é adimensional, então a dimensão aqui continua sendo 1. Então essa constante de acoplamento teria que ter dimensão de massa. E aí, se ela tem dimensão de massa, isso aí faz. A questão que é interessante estudar aqui, que eu por exemplo, acho que pode ser uma sugestão, eu não vi, eu procurei, não tenho trabalhado nisso, mas eu tenho seguido um pouco a referência, né? A discussão que a gente tem aqui é que esse modelo supersimétrico, ele não é um modelo quiral, não tem supercampo quiral. Se fosse n igual a 2, a situação poderia ser diferente, mas a gente não tem supercampo quiral. Então, o que a gente tem aqui, mesmo sem supersimetria, a gente não coloca, então, para ter a supersimetria, nós não colocamos esse termo aqui. Mas nós temos aqui uma constante de acoplamento com dimensão. Essa constante de acoplamento aqui, o φ4, né, ela também vai ter que ser, essa aqui, desculpa, quando a gente faz a supersimetria, essa constante que aparece aqui, vamos dizer, o G2 sobre 2, basicamente é o G2, né? Então, se esse cara aqui tem dimensão de massa, esse cara aqui tem dimensão de massa ao quadrado, φ é adimensional, então, dimensão canônica está casadinha. Então, a gente, de qualquer maneira, tem um parâmetro com dimensão de massa aí. O nosso G, ele tem dimensão de massa. Então, nós temos um parâmetro com dimensão de massa. Mesmo que a gente não tenha o termo de massa, e agora nós não temos mais aquele teorema de não renormalização, que no modelo de Wess-Wien, quando a gente discutiu aqui, n igual a 1, né, d igual a 4, que a gente pode reduzir para n igual a 2, d igual a 2, quer dizer, 2 supersimetrias em 2 dimensões, ela está muito ligada a uma supersimetria em 4 dimensões. Quer dizer, quando a gente reduz, né, de 4 para 2 dimensões, quer dizer, o espinor de Majorana em 4 dimensões, tem 4 componentes reais. Aqui em 2 dimensões, Majorana tem 2 componentes reais. Então, quer dizer, um Majorana daqui pode ser reduzido a 2 Majoranas aqui. Quer dizer, um Majorana em 4 dimensões é equivalente a 2 Majoranas em 2 dimensões. Então, a gente pode ter 2 supersimetrias. Então, aquilo que é, como aqui a supersimetria ela tem vínculo de quiralidade, quem em 2 dimensões faz a mímica, né, da supersimetria n igual a 1, d igual a 4, é a supersimetria estendida n igual a 2. Então, para n igual a 2, a gente tem aqui, vamos dizer, supercampos quirais, né? Supercampos, vamos dizer assim, quirais e antiquirais. Mas vamos ver, supercampos quirais. Então, se a gente tem supercampo quiral, em 4 dimensões, a gente viu, quando estudou o modelo de Wess-Wien, a gente falou das identidades de Ward, né, lá no modelo de Wess-Wien, então a gente não renormaliza o potencial. A massa não recebe, quer dizer, a única renormalização que nós temos no modelo de Wess-Wien em 4 dimensões é a renormalização da função de onda. Nós não temos renormalização da constante de acoplamento φ4, nem renormalização do acoplamento de Yukawa. As renormalizações de vértices não existem, e aí a gente não tem, quem renormaliza só os campos, só as funções de onda, e aí a constante de acoplamento, ela é renormalizada pela renormalização da função de onda, mas ela não tem uma renormalização de vértice
por causa das identidades de ordem. E quem está por trás de tudo, né, é a estrutura quiral do supercampo. Se a gente vai para n igual a 2, em duas dimensões, esse resultado persiste. Mas aqui a gente está falando de n igual a 1, em duas dimensões. E a gente tem um parâmetro de massa aqui. Se a gente tem um parâmetro de massa, a trilevel, nada impede que por correções quânticas a gente possa gerar termo de massa com o efeito de loop. Então a pergunta é, nesse caso, as correções, quer dizer, correções de um loop, ou correções quânticas em geral, né? Correções radiativas, né? Podendo gerar termos de massa. Aí, claro, se o modelo é supersimétrico, esse modelo, vamos dizer, não tem ferro quiral, ele tem ferro de Majorana, então não tem quiralidade. Quer dizer, tem quiralidade, mas tem equilíbrio das quiralidades. Então nós não temos nenhuma fonte, vamos dizer, de anomalia. Então, claro, se a gente espera então que não haja nenhuma anomalia nas identidades de ordem da supersimetria, ou seja, a gente espera que a teoria renormalizada se mantenha supersimétrica. Agora a questão é, não temos nenhum teorema de não renormalização também. Então nada nos proíbe de que haja uma geração de massa. Em 4 dimensões, isso não acontece justamente por causa do teorema de não renormalização. Nós só renormalizamos a função de onda. Não tem renormalização nem de massa, nem de vértice. Então não geramos massa e nem geramos correções quânticas, né, que corrijam os vértices. Então tudo que é fixado a trilevel em termos de massa e em termos de constante de acoplamento está fixado. A renormalização entra só via função de onda. Aqui a gente quebra, não é que quebra. Não tem o teorema de não renormalização das duas dimensões, que ele só aparece na supersimetria maior ou igual a 2. Então, nada nos impede de ter correções gerando massa. E aí, claro, os termos de massa que vão poder ser gerados vão ser um termo de massa desse tipo aqui, vamos dizer, algo do tipo μ2 φ ao quadrado, e algo do tipo I que barrado π. Então, a gente pode, em princípio, gerar correções, né, quânticas para esse μ aqui. Por que eu vou poder gerar? Porque eu já tenho um parâmetro de massa na teoria. Então, pode ser que essa massa que vai aparecer por φ, o φ seja alguma coisa proporcional a G2, quer dizer, μ2 deve ser proporcional a G2 e μ proporcional a G2. Então, a gente está... Agora, se isso acontece, então a gente agora tem uma interação, a gente agora tem os escalares de massa e esses férmions massivos também. A pergunta é agora, se esses escalares são massivos, o efeito da interação é blindado, fica uma coisa tipo Yukawa. E aí a pergunta é se persiste, né, se isso aqui não atrapalha, o quanto isso aqui pode não atrapalhar a supersimetria. Então, eu diria que uma sugestão que pode ser pensada a partir daqui é o estudo da geração de massa, né, como efeito quântico, sem violar a supersimetria. E tem outra coisa também, estudo da geração de massa, né, vamos dizer assim, como efeito radiativo, como efeito de Lula, vamos colocar assim, né, sem violar Súcio. Consequência, vamos dizer, da condensação. Fermiônica, porque quem faz a condensação fermiônica, quer dizer, o mecanismo aí que permite, né, os elétrons formarem pares é via escalar, quer dizer, o escalar que faz a interação atrativa. Então, se o escalar faz então a consequência da condensação fermiônica, né, já que o aparecimento de massa do escalar ainda a interação
pode blindar, né? Pode blindar. É assim, atrativa. Quer dizer, que liga os términos. Então, essa é uma questão que pode aparecer, né? Duas dimensões. E aí a gente pode também, esse potencial aqui, como a gente falou, como escalar, ele tem dimensão canônica qualquer, quer dizer, a dimensão canônica dele é zero, ele pode ter qualquer potência. A pergunta é a estabilidade desse potencial também. Quanto, né, esse potencial, quer dizer, a eventualidade de correções. Porque se a gente olhar também em duas dimensões, né, a gente pode ter que barrado aqui tem dimensão 1. Se eu coloco aqui uma constante de acoplamento com dimensão 1, eu posso colocar aqui também qualquer potência de φ, como eu posso colocar aqui também aumentar as potências de φ indefinidamente. Então, a pergunta também é se as correções radiativas, né, podem gerar potências mais altas na alta interação dos escalares e nos acoplamentos de Cal, como novos acoplamentos de Cal. Quer dizer, nesse padrão que a gente está falando aqui, se a gente preserva a supersimetria, a gente espera em duas dimensões que o acoplamento seja sempre do tipo duas derivadas, né, de φ potencial, segunda derivada do potencial, se acoplando ao férmio, ao que seria o que poderia dar massa para o férmio, quer dizer, ver duas linhas de φ tendo uma constante, a gente está gerando massa para o férmio. E ver duas linhas de φ tendo potências de φ, a gente está gerando acoplamento do tipo local. E a parte escalar, que é o V' de φ ao quadrado. Então, a questão é as correções quânticas, o quanto, né, elas podem gerar. A pergunta isso aí fica no ar, eu não vi essa pergunta assim, ser atacada em trabalhos posteriores, o aparecimento desses acoplamentos de potências mais altas, o que isso aqui poderia significar em termos do material. Quer dizer, nesses materiais, nesses isolantes topológicos, né, essa é a situação mínima, mas poderia haver novas excitações que gerassem esses tipos de acoplamento? Então, essa pergunta aí fica. Se alguém quiser pensar no assunto, eu acho que a referência fundamental é esse trabalho que a gente está vendo aqui, esse trabalho que está na Science, e é um pouco mais de supersimetria. Porque é interessante que a supersimetria emergente aparece, mas não houve depois muito estudo, eu não sei porquê. Claro também porque é uma física de materiais, esses efeitos são efeitos pequenos, eu não sei também se tem precisão para medir efeitos assim tão sutis, né, nos isolantes topológicos. Sobre o supercondutor topológico está tudo teórico ainda, porque ainda não foram descobertos, não tem ainda um material produzido no laboratório. Professor, oi? Mas aquele complemento de vocal com potência mais alta não seria equivalente a um termo de massa fermiônica via campo de escrita? Você diz o termo de massa do escalar? Para o férmio. Para o férmio, sei. Porque eu poderia jogar uma exponencial e geraria todas aquelas potências. Deixa eu pensar aqui, vamos pensar aqui. Porque, quer dizer, eu penso, o mecanismo de. Eu estou dando a minha visão assim, um pouco do Stuckelberg, é que você está sempre ligado à questão de uma simetria de gauge, vamos colocar assim, né? Aqui nesse caso a gente não está falando, não tem nenhuma massa associada a campo de gauge. Agora, se você quisesse, você gera uma massa para o férmio, né? Você está dizendo, será que isso aqui seria algum. Deixa eu pensar se porque o que o mecanismo de Stuckelberg basicamente faz, se eu entendo bem o que é assim, que a gente sabe convencionalmente do Stuckelberg, é que você introduz um campo compensador,
esse campo compensador restaura uma simetria que a massa destrói, e você pode a qualquer momento fixar o gauge eliminando esse campo compensador. Quer dizer, aqui eu acho que a gente tem um mecanismo de massa mesmo, porque esse escalar, é claro que alguma coisa parecida com o campo compensador aqui é o campo auxiliar. Então a gente tem o seguinte: o campo auxiliar, né, que vem do termo cinético assim, ele se acopla com o setor de escalares, como a gente viu, através da primeira derivada dos escalares. Depois, o campo auxiliar, ele não se acopla hora nenhuma com os térmicos. Quem faz o acoplamento direto com os térmicos é a derivada segunda do potencial. E aí, quer dizer, dependendo da função que a gente fixa, né, do potencial do supercampos, a função, a forma, né, analítica, né, da função V do supercampo φ, e depois a gente projeta em componente, né, vai ficar, o componente, isso aqui vai ficar justamente o V de φ. Então, quem vai alterar a massa aqui, ela vai estar sempre diretamente ligada a esse potencial. Quer dizer, não parece que tenha o efeito de nenhum outro campo que possa interferir na massa do ferro. Quer dizer, já a massa do ferro, ela já está fixada pela forma que você dá para o potencial. Então, se você gerasse essa massa do ferro a partir de algum outro campo que você pudesse introduzir, ou que já tivesse, né, no teu modelo, eu diria que aí poderia funcionar alguma coisa como o Stuckelberg, mas aqui eu acho que quer dizer, toda a essência da massa do ferro, ela já está no potencial, ou que você dá, ou então que as correções quânticas também podem te dar. Por exemplo, no modelo aqui que a gente está considerando, não tem nenhuma massa para o ferro, mas a gente tem um acoplamento que tem massa. Então, quer dizer, por correção quântica, nada me impede que esse gráfico aqui, se eu colocar aqui, isso aqui é a alta energia, né, o self-energy do ferro, e aqui nós colocarmos o loop de escalar, quer dizer, o escalar sendo trocado aqui, com o acoplamento de Yukawa, que aqui é G, e aqui é G. Então, essa interação aqui, como essa interação, claro, é super normalizada, ela tem dimensão de massa, né? Então a gente pode gerar esse gráfico aqui trocando esse ferro. Então, quer dizer, mesmo que você gere uma massa para esse ferro, e que você vai estar gerando por um processo que não envolve nenhum campo extra. Então, eu não veria muito como ligar isso a um campo de Stuckelberg, certo? Mas pelo menos tem a mesma cara. Tem a mesma cara, tem a mesma cara. Eu acho que isso é um efeito da supersimetria mesmo, né? A supersimetria liga muito o escalar, quer dizer, o que está, digamos assim, aquilo que dá a alta interação do escalar também dá a massa do ferro, né? Essa ligação que a supersimetria faz. Então, são dois pontos assim que pode ser pensado, né? Para o essay, se alguém quiser fazer um essay com uma carinha um pouquinho mais original, pode se pensar nisso, aproveitando o que a gente estudou. Depois, vou apagar aqui, uma outra questão que eu não vejo, quer dizer, eu não vi, eu acho que pode ser também, pode ser a ser pensada, nesse caso aqui nós temos ferros de Majorana. O artigo discute também a possibilidade, quer dizer, ele discute também, e aí eles mostram que a ação pode ter, no caso das duas dimensões, no caso do D igual a 2, não do D igual a 3, das duas dimensões, eles discutem, eu acho que no apêndice, o eventual aparecimento de uma supersimetria N igual a 2. Muito bem. Se a supersimetria N igual a 1, está claro, os férmions são férmions de Majorana, e aí são férmions, vamos dizer, eletricamente neutros. Nós não temos como introduzir interação eletromagnética aí. A gente tem um férmion de Majorana aí, com a parte leve e com a parte light. Se nós vamos para N igual a 2, se a gente passa agora para N igual a 2, né? D igual a 2, nessa descrição, então eu teria agora dois Majoranas. Eu teria um Majorana aqui, e vamos dizer, teria um Majorana Si. E aí a gente sabe que dois Majoranas, eles podem se compor para formar um férmion tipo Dirac.
e o psi conjugado de carga, quer dizer, o conjunto de carga, o maiorano é o próprio, menos i, a conjugação de carga é aquela antilinear. Esse aqui é maiorano, que fica aqui, então isso aqui vai me dar o psi conjugado de carga. Então, por exemplo, com duas supersimetrias, nós geramos um fermo. Com duas supersimetrias, na verdade, a gente compõe os dois fermos de maiorana e pode gerar um fermo carregado. Então a gente passa a ter esse fermo aqui carregado. E aí a questão é, como fica, quer dizer, tem sentido, francamente, eu estou falando uma coisa para ser pensada, isso aqui eu não estou dizendo que é que se pode fazer, mas uma coisa para se pensar é, não vi também, como eu não vi na literatura, eu não sei se pensou e não é possível, ou se no momento não é interessante pensar. Como ficaria a interação eletromagnética aí? Se a gente agora tem uma supersimetria N igual a 2, a gente tem a chance de introduzir carga elétrica. Então a gente agora sai da descrição de Majorana e vai para a descrição de ferros de Dirac. E aí nesse modelo aqui, faria sentido introduzir a interação eletromagnética, né? Agora eu tenho carga elétrica. Então, essa interação eletromagnética aí, ela deve ter uma repulsão devido à interação eletromagnética. Então, o que seria introduzir interação eletromagnética aí, e mais ainda, uma outra questão que é comum, que aparece em sistemas bidimensionais, né? Quer dizer, um outro problema que aparece em sistemas bidimensionais, onde nós temos férmions carregados, é o fenômeno da fracionalização. Da fracionalização carga-spin. Então, a questão é, se nós tivermos um modelo N igual a 2, né? D igual a 2, construído a partir daí. Não estou dizendo que o modelo N igual a 2, D igual a 2 é hipotético. Né? A gente pode, quer dizer, a partir daqui, o trabalho dá sugestões, eu não sei se é na versão estendida ou na versão reduzida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na versão da Science, que se comenta, alguma coisa sobre supersimetria N igual a 2. Só queria chamar a atenção disso, porque aí pode-se pensar eventualmente, acho que é uma versão estendida mesmo. Isso, na versão estendida aqui, e depois ele joga isso aqui para o apêndice C, né? Que é, no apêndice, na verdade no apêndice A e no apêndice C ele discute essa questão da supersimetria, de você ter a transição de fase te levar, né? Quer dizer, na vizinhança do ponto crítico, você poder ter até uma supersimetria N igual a 2. Então, se nós temos uma supersimetria N igual a 2, então aí faz sentido introduzir, quer dizer, a interação eletromagnética deve começar a entrar em ação, porque agora a gente está falando de férmio carregado. Então a gente pode associar essa carga à carga eletromagnética. E aí a pergunta é, no modelo N igual a 2, D igual a 2, essa decomposição, a fracionalização carga-spin pode ocorrer? Essa fracionalização carga-spin ocorreria? A fracionalização carga-spin, né, é olhar que agora você tem férmions carregados e você pode, a partir, quer dizer, tem a discussão da bosonização, né, então a gente tem em duas dimensões, faz sentido a gente falar da bosonização, então pode ser que apareça nos sistemas, né, de matéria condensada, onde aparece fracionalização carga-spin, a carga ela é elevada, ela é carregada, né, por um escalar carregado, então quem vai estar associado à carga vão ser escalares carregados, né, então. Esses escalares com carga, eles são, eu acho que na literatura se chama de Coulombs, e quem vai carregar o spin, e aí o spin vai ser carregado por férmions neutros. Né? Que não precisam ser necessariamente maioranos, não necessariamente autoconjugados de carga, basta que sejam neutros, são chamados espínulos. Então a pergunta, também não conheço da literatura, né?
eu estava mais a par dessa literatura de fracionalização até o ano passado, até 2016. Lá para cá eu não tenho seguido muito, mas pergunto, vocês podem olhar na literatura e ver se tem alguma discussão mais recente sobre o fenômeno da fracionalização em conexão com supersimetria. Acredito que alguém deve ter pensado nisso, provavelmente. Pode ser que já se encontre até artigo já publicado na literatura aí. Mas eu acho que é uma questão que, se está publicado, se alguém quiser entender, né, eu também estou interessado até em ler. Vou procurar, mas não tenho procurado. Faz mais de um ano que eu não mexo nessa coisa de fracionalização. Mas, se não, é uma pergunta que se faz. A gente tem um modelo supersimétrico que não é complicado, é um modelo supersimétrico razoavelmente simples, né? Se eu coloco supersimetria n igual a 2, a gente só vai dobrar o conteúdo, vai ter dois fermis e um escalar carregado. O que vai aparecer vai ser isso. Um fermi de Dirac e um escalar neutro, um escalar complexo. E aí, rever a discussão da fracionalização. Em geral, o que eu conheço assim, de discussão de fracionalização em 2 dimensões e em 3, eu não vi nenhum fenômeno ainda de fracionalização em 4 dimensões, quer dizer, um tempo, 3 espaços. A gente tem efeitos de fracionalização em materiais, quer dizer, unidimensionais e materiais bidimensionais, quer dizer, 1 mais 2, né? 1 mais 3 eu não vi nada, não estou nem chamando a atenção aqui, mas eventualmente se poderia pensar e ver se tem conexão entre supersimetria e fracionalização, porque de qualquer maneira a supersimetria ela já me traz o escalar. O que é interessante da fracionalização é que você encontra as excitações escalares e as excitações fermiônicas num sistema onde você não tem escalares. O grau de liberdade microscópico fundamental do teu sistema são os férmions carregados. E aí, esse sistema de muitos férmions, ele pode apresentar excitações escalares, que provavelmente são excitações do tipo condensação de férmions, né? Então, essas excitações aqui seriam quase partículas, né, escalares e neutras, e excitações fermiônicas, quer dizer, na verdade, seria alguma coisa assim, psi, que ela teria que ter carga. E as excitações neutras seriam férmions tipo Dirac, mas neutros, que são produzidos a partir desses férmions que nós temos aí. Então, os graus de liberdade se quebram em carregados e não carregados. Em conexão com a supersimetria já oferece essa possibilidade, ela já dá para nós os escalares. Então a gente pode ter um escalar carregado, né? Se a gente tem uma supersimetria n igual a 2, eu tenho um escalar carregado. Mas esse escalar carregado, na verdade, é a composição de 2 escalares reais, que podem ser os escalares neutros. Então, a pergunta é, apareceria, quer dizer, tem chances de um modelo, porque no modelo supersimétrico as coisas são muito amarradinhas também. Esse potencial aqui, as constantes de acoplamento são muito ligadas, né? E ao mesmo tempo, se houver massas, as massas estão ligadas também. Então, eu não sei até que ponto a organização que a supersimetria dá pode permitir a formação desses objetos independentes dos módulos e dos espíritos. Mas fica essa questão no ar, né? Então, se alguém quiser averiguar essa questão, a título de revisão médica, se alguém se interessar sobre isso, pode ser um assunto a ser pensado. Tá? Depois, na parte final do texto, né, ele chama a atenção, eu acho que ele dá até aqui ele discute a supersimetria no caso D igual a 1 mais 2, né? Então ele está falando agora da superfície de um supercondutor topológico. Que aí isso aí é mais especulação mesmo, então eles fazem cálculos aqui na rede, porque você não tem material ainda, eles fazem simulação porque não tem material ainda produzido, né? Então ele dá também a discussão, que seria uma supersimetria, se a gente teria D igual a 1 mais 2, como a superfície, né? A superfície bidimensional. Vou botar a abreviação de topológico e supercondutor. Então, a gente teria um supercondutor topológico, teria uma supersimetria n igual a 1 nessa superfície aí. Então, a ação que é colocada aqui é uma ação desse tipo aqui também.
Vou botar aqui D3x, tá? Já pensando no DP e D2x, né? Então aqui a gente tem esse ferro aqui, tipo também maior, eu acho que esse ferro também é tipo maiorano, se barrado, dando nível e psi. Versão euclidiana, né? Tanto é que eu não tenho I aqui, né? Depois a gente tem aqui esse. Daqui a pouco aqui direto no instante do acoplamento. Aqui já é complexo, tá? Então esse escalar aqui é complexo. Podem cá? O que a gente pode fazer, quer dizer, supersimetria, como a gente fez aqui no curso, né? N igual a 1, D igual a 3, ela também pode ser, é uma supersimetria sem nenhum vínculo de quiralidade. A gente pode fazer uma supersimetria completamente real. Então, se a gente faz uma supersimetria real, o nosso escalar é real. Se o nosso escalar aqui é complexo, então significa que a gente está fazendo uma supersimetria com um supercampo escalar complexo de N igual a 1, D igual a 3. Tá? Então, assim, é um supercampo escalar complexo. Também já tem, você conhece esse material que vai ter o gradiente. E de novo a gente vai ter as interações tipo Kawa. Ele coloca uma notação diferente aqui, mas vocês vão entender, porque ele prefere trabalhar com o espinor, esse que deixa de trabalhar com o psi barrado, ele prefere trabalhar com o psi transposto C a menos 1, porque o espinor é maiorano, né? Eu acho que se lembrar bem, o espinor de maiorano ele é psi igual a psi C. Isso? É maiorano, então psi C é C, psi barrado transposto, né? Então, psi transposto. Se a gente transpõe essa relação aqui, a gente fica com psi transposto, fica psi barrado, C transposto, que é menos C. A conjugação de carga é assimétrica. E a gente inverte isso aqui. Então, psi transposto C menos 1 é menos psi barrado. Psi barrado é menos psi transposto C é menos 1. E aí, essa matriz aqui, a conjugação de carga em 3 dimensões é o espinor, é o Levitívita, né, no espaço espinorial. Quer dizer, essa matriz aqui é uma matriz antissimétrica bidimensional. O espaço dos espinores em 3 dimensões é bidimensional. Então, se ela é uma matriz antissimétrica, ela tem que ter necessariamente a diagonal nula, e aqui vai ter que ser um valor, e aqui menos esse valor. Então, a matriz de conjugação de carga, ela é proporcional a 0, 1, menos 1, 0. E aí, claro, o inverso dela é menos ela. Então, no caso dele, ele coloca a coisa assim, psi transposto, bota aqui o escalar, e aí psi transposto, epsilon, que ele diz aqui, ele fala, epsilon é o tensor antissimétrico bidimensional, é o Levitívita, mas epsilon na verdade porque na verdade eu teria psi barrado, psi, φ, seria uma interação de Yukawa. Psi barrado é menos psi transposto, C é menos 1, psi, φ. Mas aí menos C é menos 1 é o próprio epsilon, é o próprio Levitívita. Então ele escreve dessa forma, assim, psi transposto, psi, C. Então, na verdade, isso aqui em 3 dimensões é G e psi barrado é psi. Então é a interação legítima de Yukawa, não tem nada de novo aí, né? Só uma maneira de escrever. Feito aí. Depois temos, de novo, aí quer dizer, esse termo aqui mais o conjugado complexo dele, né? Porque esse termo aqui, como φ é complexo, então esse termo aqui a gente coloca mais o conjugado complexo dele. E aí a gente tem aqui o termo do tipo, daí o termo do tipo Rφ2, e o termo, e bota aqui um Φ4. E aí de novo, né? Para ter supersimetria, já que não temos o termo de massa do ferro, R teria que ser 0 na situação exatamente supersimétrica. E também aqui a gente vai poder relacionar esse U aqui com esse G aqui. Na situação também, quer dizer, 3 dimensões é a mesma coisa,
Como acontece em 4 dimensões também, a supersimetria sempre fixa, no múltiplo de Versumino, ela sempre fixa a relação entre a constante de acoplamento de Yukawa com a constante de acoplamento da alta interação escalar. Então isso aí seria o modelo n igual a 1, d igual a 3, né? Nem n igual a 3. O espidor de Majorana em 3 dimensões, ele tem 2 componentes reais, vamos dizer assim, tem em princípio 2 graus de liberdade off-shell, e o escalar complexo, 2 graus de liberdade também, né? Só que a gente tem, quer dizer, a gente está eliminando aqui o supercampo, quer dizer, na verdade a gente tem isso aqui. A gente tem um escalar complexo, o espinor de Majorana, eu acho que esse carinha aqui, né? Eu acho que o número de graus de liberdade seria esse cara aqui. A gente teria, se em 3 dimensões, se o escalar é complexo, eu tenho 2 graus de liberdade aqui. E esse cara aqui, se esse cara aqui for complexo também, eu teria 2 graus de liberdade aqui, né? Então, esse cara é complexo. Mas esse cara aqui, são 2 componentes, por enquanto não são graus de liberdade. Vamos depois colocar um shell. Então, off-shell eu teria 2 graus de liberdade aqui e 2 aqui, daria 4. E aí aqui eu teria um férmion de tirar aqui em 2 dimensões, ele tem 4 componentes reais, 4 aqui. Tá certo. Se eu vou off-shell, aí aqui vai ficar 1, aqui desaparece, né? Fica 0 graus de liberdade, aqui fica 1 grau de liberdade, né? Fica com 2 graus de liberdade, né? Que é um escalar complexo, perdão, e aqui cai para 2 também. Certo. Agora, só que eu acho que ele diz aqui que esse escalar dele, deixa eu ver se é Majorana, pela contagem, né? Esse escalar que deveria ser. Do SUS corresponde to an n equals 2 versus mínimo. Então tá. Então essa ação aqui, eu estou falando de coisa errada para vocês. Essa ação aqui é n igual a 2. Perdão. Então é n igual a 2, d igual a 3. Aí as coisas batem direitinho. Por quê? Porque o multiplete n igual a 1, d igual a 3, ele tem um escalar real, um férmion de Majorana e um escalar auxiliar. Então, off-shell, eu teria 2 graus de liberdade, que é um escalar, é um campo de Majorana, livre, né? Então não tem a condição